8 horas e 57 minutos. Olha só, a gente está começando lá na Rússia agora, daqui a pouquinho, o jogo Uruguai contra Egito. E nesse clima de Copa, eu vou chamando agora Fernando Palmeira, que se encontra numa rua que está linda aqui em Maceió, comemorando, é claro, nossa seleção brasileira. Fernando Palmeira, onde é que você está? Rua Demócrito Garcindo, no populoso e simpaticíssimo bairro de Ponta Grossa. Conheço bem essa gente maravilhosa. Pois é, o Brasil aos poucos vai despertando, saindo de pensar nas coisas negativas, das crises políticas, econômicas, sociais e partir para a festa e alegria. Festa junina, muito milho verde, canjica, pamonha e também bola no pé. A expectativa é das melhores para a seleção brasileira. E aqui nessa rua onde estamos, a Rua Demócrito Gracindo, que é o pai de Paulo Gracindo, grande ator, essa gente alagoana que faz também muita festa. Essa comunidade aqui da Rua Demócrito Gracindo é simpática por demais e faz história. Há quase 40 anos, nessa época, se comemora as festas juninas e quando se trata também de Copa do Mundo, aí a mobilidade é geral. A rua está belíssima, enfeitada, é verde e amarelo, é o escudo da CBF, enfim, esse clima também de Copa do Mundo especialmente. Primeiras damas, me desculpe aqui, o Antônio Carlos Barbosa, o esposo, vou falar aqui primeiro as damas e a Leila está aqui conosco, que é a dona de casa, ela está entusiasmada, pensa sempre nas coisas do Brasil, mas vamos pensar também no futebol brasileiro, quem sabe esse ano aconteça um espetáculo tão esperado há muito tempo para mais um campeonato da seleção brasileira. Brasil, Suíça, domingo às 15 horas. Como é que está o coração do brasileiro aqui em Ponta Grossa? Estamos todos entusiasmados e pensamento positivo, né? Para que o Brasil venha esse ano ganhar a taça, né? A rua toda maravilhosamente enfeitada nas cores que não poderiam deixar de ser, além dos balões de São João, verde, amarelo, azul e branco. Muitas bandeiras, tem aqui um todo coberto com a bandeira do Brasil e da seleção brasileira. Como é que é regimentar a comunidade, as mulheres, principalmente, para fazer essa beleza aqui de ornamentação? Bom, todo ano se reúne para enfeitar a rua e não podemos deixar também a tradição, né, que é o São João. E esse ano, como é a Copa, a gente decidiu fazer tudo no amarelo e todos os moradores se reúnem, se juntam. As mulheres fazem os petiscos, né? A gente se junta, a criançada também, todo mundo participa. Petiscos, muito milho verde, assado, cozinhado, canjica, pamonha, muita cachaça pra galera e a vibração vai acontecer. Vai, não pode deixar de faltar, né? Comida nem bebida. E você já aí de verde e amarela, como é o número da camisa verde pra ver aí? Não, tá só Brasil aí. Você tá no banco de reserva? Não, sou 10. Vamos falar agora com o técnico da seleção aqui da Demócrito Gracindo, que é o nosso querido Antônio Carlos Barbosa. Um abraço aí pro nosso querido o Marcos Barbosa, que está cuidando também do Clube de Regatas do Brasil. Como é que está a torcida aqui em Ponta Grossa, irmão? Bom dia, a gente estamos todos entusiasmados para poder ver se o Brasil consegue essa Copa, né? Foi difícil arrumar todo esse pessoal para botar o dinheiro para fora e comprar toda essa decoração aí, né? Não, todo mundo na rua aqui faz confraternização, todo mundo trabalha, faz junto aqui, se reúne dia de noite quando chega cansado do trabalho. E todo mundo senta na porta aqui e começa a fazer as bandeirinhas, depois enfeita. A gente consegue patrocínio com algum político também, com o nosso amigo e deputado Marcos Barbosa. E a gente consegue todo ano fazer a nossa festinha aqui na rua e brincar, né? Que maravilha. Agora vamos saber, geladeira, freezer, tudo topado aí de comida e bebida? Com certeza, principalmente cerveja, geladinha. Esse é o clima junino, é o clima de Copa do Mundo. Um abraço para o Marcos Barbosa mais uma vez, meu velho amigo de longas datas. Imagina, eu nem pensei que esse ano estaria pisando esse sagrado solo. Eu morei aqui na rua Santo Antônio, pertinho da Praça Santa Teresa, estou matando a saudade, principalmente das grandes festas que sempre aconteceram. E esse ano não será diferente, principalmente nesse jogo Suíça-Brasil, Brasil-Suíça. Um placar. 2-0. 2-0? 2-0 Brasil. Brasil. Placar. 4-0. Ela é otimista, graças a Deus. Brasileiro, profissão mista. E a gente querendo aí esse show de bola e essa goleada que todo brasileiro espera. Acorda, Brasil, é Copa do Mundo, é festa junina. Aqui de Ponta Grossa,
com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Vamos com você, Orlando Santos, na TV Mar News. É com você. Pois é, gente, olha, tá linda a rua, né? Isso é bem como o Fernando disse, acorda Brasil, é Copa. Eu tô vendo que muita gente ainda tá dormindo, inclusive Tiago César, nosso estagiário aqui. Acorda, Tiago, já é Copa, se anima, gente. Olha só como tá linda a rua lá na Ponta Grossa, igual a essa. Também tem muitas outras ruas aqui por Maceió, muito bem enfeitada. Santa Fernanda também aqui perto da TV Mar também tá muito bonita. Olha, e o que é que a gente pede? A gente pede para que o pessoal continue com esse clima de Copa, com esse clima festivo, porque não é só porque é Copa, é porque também é São João, é período dos festejos juninos, uma tradicional festa também aqui nordestina. Agora a gente vai falar da previsão do tempo. Você que estava aí aguardando esse momento exatamente para que a gente pudesse se programar, como é que vai ficar o nosso final de semana, chegou a hora agora. Muito bom dia, Vinícius Pinho, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Orlando? A gente percebe que está aí com bastante nuvem no céu, né? Exatamente. A tendência é que continue essa nebulosidade, pelo menos até o domingo, onde a nebulosidade se intensifica um pouquinho mais, principalmente no domingo à tarde, noite, e pode chover um pouquinho mais forte na noite de domingo para segunda-feira. Mas o que muita gente quer saber, você acha que chove na hora do Jogo do Brasil? Acho que não. A tendência é que não chova, que possa chover um pouquinho mais tarde, mais para o final da tarde e início da noite de domingo. Mas deve ter bastante nebulosidade no domingo. Aquele tempo com muita nebulosidade, intercalado com alguns momentos de sol, de tempo mais firme, mas bastante nuvem. Pois é, olha, agora o que eu acho que tem chamado a atenção ultimamente, na verdade, Vinícius, é a quantidade de frentes frias que vem chegando lá do sul e subindo até o sudeste, né? O que acontece? Por que a formação dessas frentes frias? Eu venho falando muito aqui, inclusive, junto com o Mauro Vedequim, sempre explicando a ele, olha, chegou a frente fria lá, tá levando bastante chuva, e aí depois da frente fria vem as temperaturas que baixam de repente, né? E bastante, inclusive com geada também. Eu queria que você pudesse explicar um pouco sobre a formação dessas frentes frias. Então, em média, nessa época do ano, entre outono e inverno, chegam ao Brasil cerca de 7 a 8 frentes frias por mês. Essas frentes frias, elas se formam na região, no Polo Sul, na região Antártida, e elas são uma massa de ar frio e seco. Ele vai se movimentando. Aqui tem uma ilustração. O ar mais seco o ar frio e seco, ele se desloca em direção ao ar quente. Ele é um ar mais pesado, mais denso. Ele faz com esse deslocamento do ar frio em direção ao ar quente. Ele faz com que esse ar mais quente, que é mais úmido, ele suba. Isso provoca a formação da frente propriamente dito. O que é a frente? A frente é uma região de bastante nebulosidade convectiva, nebulosidade com bastante desenvolvimento vertical. Essa nebulosidade ela se forma com desenvolvimento vertical graças ao formato da massa de ar polar, que é uma massa mais pesada, provoca uma rampa que faz com que a umidade condense à medida que ela suba e provoque essas nuvens convectivas, nuvens de chuva intensa. Normalmente esse impacto do ar quente com o ar frio faz com que essas nuvens fiquem eletricamente carregadas e geralmente provocam incidência de raios, chuva forte, em alguns casos até granizo, como houve no sul do país durante essa semana. Inclusive, no norte do estado, houve até ocorrência de tornados aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, olha, realmente, gente, inclusive a gente mostrou também durante essa semana, que foi um vídeo, inclusive, que você me mandou, Isso. né? Do exato momento que teve chuva de granizo e, olha, eram pedras grandes, né? Exatamente. Durante essa época do ano, como nesse tipo de nuvem cumulonimbus, que são nuvens de desenvolvimento vertical bem intensa, o topo dela, a temperatura chega a 80 graus abaixo de zero. Então, basicamente, se formam cristais de gelo. Esses cristais de gelo, eles não resistem ao peso da gravidade e acabam caindo, provocando essa chuva de granizo. Tem uma outra imagem que ilustra uma imagem a frente fria mostrada por uma imagem de satélite. Aqui é bem possível a gente visualizar a frente fria seguida do ar mais seco e mais frio. Geralmente o ar mais seco e mais frio deixa o tempo seco, com sol, e as temperaturas despencam bastante, que é o que vem acontecendo no sul do país. Pois é, a gente tem aqui o ar quente, a frente fria e o ar seco. Exatamente. Sempre antes da frente fria vem uma onda de calor? Geralmente antes da frente fria nós temos uma temperatura mais elevada.
E quando a frente atinge a região, ela vai se deslocando, faz com que haja uma mudança na direção do vento e a formação da frente, logo em seguida vem aquele ar mais gelado, ar polar. Pois é, agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para o restante, para o país e aqui para o Nordeste também. Muda de imagem, Josiel, para a gente ver como é que vai ficar. Essa é uma imagem interessante da América do Sul hoje. Muita gente olha essa banda de nebulosidade e já pensa, é uma frente fria. Não é uma frente fria. Essa banda de nebulosidade, se a gente olhar a característica dela, ela é formada por linhas de instabilidade. Essas linhas de instabilidade são formadas por um sistema que a gente chama de jatos de altos e médios níveis. Esse jato de altos e médios níveis ele está bem intenso e ele não deve provocar chuva nessa região. Essas são nuvens, basicamente, nuvens altas, nuvens que não têm desenvolvimento vertical, nuvens formadas por cristais de gelo. Fica aquele véu, aquele tempo mais fechado, bem alto, em altos níveis, mas não provoca chuva. Pode voltar, por favor? Volta a imagem. Isso. A gente deve ter algumas chuvas nessa região entre o norte de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, mas chuva não tão intensa nos próximos dias. Aqui no Nordeste, eu acho que a próxima imagem tem um foco mais no Nordeste. Mostra a próxima imagem, por favor, Josiel. Bom, enfim, na imagem, se a gente fechar a imagem aqui do Nordeste, a gente vai ver ainda bastante nebulosidade chegando na costa leste do Nordeste, que vai manter esse tempo com essa nebulosidade, bastante nuvem na região. E pode provocar um pouquinho de chuva, principalmente de domingo para segunda. Hoje e amanhã o tempo fica parcialmente nublado, com algumas chuvinhas rápidas em alguns pontos isolados, principalmente do litoral e da zona da mata. As temperaturas se mantêm estáveis, com máximas de 29 graus aqui na metade leste, chegando a 31 no sertão, onde o tempo deverá ficar seco durante todo o final de semana. No domingo, as temperaturas começam a ter uma pequena queda de 1 a 2 graus, entre 27 e 28 de máxima aqui no litoral, e a gente pode ter um pouquinho de chuva durante a noite. Pois é, então, olha, dá para se animar para o final de semana? Dá para se animar. Com nuvem, mas dá para se animar? Dá sim. A gente vai ter tempo seco na maior parte do tempo aqui no litoral, em todo o estado de Alagoas, na verdade. Pelo menos para o jogo, para o momento exato do Jogo do Brasil, a previsão não é de chuva, deve chover só no início da noite, não é isso? Isso, no final do dia de domingo e madrugada de domingo para segunda. Isso mesmo. Eu agradeço a sua participação aqui no TV Mar News mais uma vez. Obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Gente, olha, agora a gente vai acompanhar uma matéria interessante também que foi feita por Fernando Palmeira sobre uma audiência que teve lá no Ministério Público Estadual. Ele já está aqui na tela, olha, atrás de mim, e vai passar para a gente as informações que foram debatidas durante essa audiência. Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente têm um relatório importante para mostrar à sociedade, aos pais, aos responsáveis por crianças e adolescentes, onde estão os serviços públicos prestados a essa área, a esse setor, a esse público específico, crianças e adolescentes. Estou aqui com a promotora de Justiça, Alessandra Burlen, e ela nos fala sobre a importância desse relatório, que é um verdadeiro diagnóstico desses pontos de serviços públicos a crianças e adolescentes. Esse relatório, ele traduz a violação dos direitos da criança e do adolescente, porque tem muitos direitos que a gente só consegue assegurar através da efetivação de serviços públicos de qualidade. Por exemplo, a educação, saúde, habitação, assistência social. Se a gente não tem a prestação de um serviço com a qualidade adequada, há diretamente a violação desses direitos de crianças e adolescentes. Nós vivemos num município pobre em que mais de metade da população depende desses serviços públicos para a realização do direito. Os conselhos tutelares constam desse relatório, positivo ou negativamente? Os conselhos tutelares construíram conosco, todos os serviços públicos construíram conosco. Foi um diagnóstico feito com o apoio integral de todos os gestores, né? A gente, vamos dizer assim, foi um compromisso da rede da infância em não botar mais a sujeira para debaixo de tapete. Vamos olhar com carinho, vamos encarar a verdade para a gente poder fazer um planejamento a partir desse diagnóstico de como efetivar, como assegurar
os direitos dessas crianças e adolescentes, porque a gente aponta que as consequências graves da violação desse direito. A insegurança pública é gerada pela violação desses direitos, não é? Eu empurro a criança e o adolescente para fora da escola, para a violação, para o tráfico, para o ato infracional, para o uso de drogas. Isso é uma bola de neve, não é? Para a violência, para ser vítima de violência, inclusive sexual. Então, assim, a omissão na prestação desses serviços é uma bola de neve que afeta a todos nós. O que é que mais chamou a atenção nesse relatório, o que mais preocupou tanto o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, ou mesmo todos os órgãos, exemplo, FAO, OAB? O que mais nos espantou foi a existência de bairros sem qualquer acesso a serviço público. Há bairros em Maceió sem escolas, sem creches, sem unidade de saúde, sem CRAS, sem CREAS. Então, assim, a omissão total em relação a alguns bairros de Maceió. O apoio dado ao Conselho Tutelar, como é que é visto nesse relatório? Veja, os conselhos tutelares reclamam bastante de questões estruturais. Precisam ainda de algum investimento, mas não foi o que a gente viu como mais grave, mais danoso do ponto de vista de violação. O que é a reclamação uniforme dos serviços públicos, inclusive do próprio Conselho Tutelar, é a ausência das políticas para onde encaminhar os adolescentes. Por exemplo, a família chega ao Conselho Tutelar, a mãe que não conseguiu vaga. Às vezes, ele não tem para onde encaminhar. A carência de vaga na escola, a carência de algum serviço de saúde específico, especializado, a dificuldade no agendamento. Às vezes a criança chega numa situação, não pode esperar, e aí tem aquele agendamento. Então, o principal entrave do trabalho do próprio Conselho são as omissões da rede que foram identificadas. A mensagem do Ministério Público para aqueles que estão ávidos, vivendo ou não esse drama cotidiano de crianças e adolescentes. Busquem o Ministério Público, vamos judicializar, vamos lutar pelos seus direitos, não vamos permitir, não vamos fingir mais que esses direitos não estão sendo violados, vamos enfrentar juntos, vamos tentar uma saída juntos, todos, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Executivo, vamos dar as mãos. Todos esses entes de governo têm essa responsabilidade, mas também você tem responsabilidade em estar vendo injustiças, agressões a crianças e adolescentes, os problemas graves sociais que você acompanha no dia a dia. É bom você também participar e denunciar. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardon de Mello no canal 25 da NET. Pois é, gente, olha, agora a gente volta a falar sobre Copa do Mundo, sobre festejos juninos e olha, há quem goste realmente da folia, de muita brincadeira, é bom, mas os animais, principalmente cães e gatos e principalmente os cachorros, sofrem nessa época do ano, por quê? Por conta dos fogos de artifícios. Fernando Palmeira esteve com um veterinário, conversou com ele e a gente vai saber agora de que forma a gente pode amenizar o sofrimento dos cães nessa época do ano. Vamos conferir. Os meses de junho e julho são de intensas festas. Festa junina desde Santo Antônio, São João, São Pedro e para completar ainda a euforia da Copa do Mundo. Maravilha, todo mundo se divertindo, guloseimas, fogueiras e muitos fogos de artifício. E aí é onde reside uma preocupação, principalmente dos médicos veterinários. Os estampidos das bombas, por menor que seja, traz uma tormenta para os animais, gatos e cães. Vamos saber aqui de um especialista veterinário, Jairo Miranda, que é do Hospital Veterinário do Trabalhador. E aqui a estrutura, parabéns pela estrutura excelente. Como é que o cão se comporta, o gato se comporta diante de tantos fogos de artifício, principalmente as bombas, os explosivos? Bem, Fernando, isso é um tema muito questionável, né? A sociedade tem reivindicado medidas governamentais e esses animais, eles têm são os prejuízos, desde ao ataque cardíaco, né? Porque o animal fica desesperado, sem saber qual a origem daquela sonorização, mesmo com os cuidados dos proprietários de botar
estampido no ouvido, proteções. Isso não resolve muito e a gente percebe alguns óbitos no dia seguinte, sim, de animais por parada cardíaca. Outros, ao verem o projétil, ou seja, o instrumento, aquele objeto que é o fogo de artifício, se aproximam, os animais de rua se aproximam e tentam abocanhar inocentemente. E ali há fraturas de mandíbulas, há hemorragias, sangramentos. E isso tem sido uma preocupação, e inclusive tem uma lei que tramita, né, onde se proíbe, inclusive, o deputado paranaense tenta proibir a fabricação de fogo de artifício devido a esse prejuízo aos animais. Os felinos também têm graves situações, porque pode se debater até a morte, né? E aqui somente aqueles animais de coleira. Os animais que estão de coleira, os proprietários deixam no quintal da casa, aqueles animais sofrem situações realmente preocupantes. O proprietário sempre vai tentar fazer um tranquilizante. Eu queria dizer aos senhores que isso não resolve o problema. O tranquilizante não é capaz, jamais, de levar o animal a essa agressividade, que são os fogos, porque são diversos fogos. A menos que ele esteja sedado, totalmente sedado, que não é comum. As drogas as drogas que são indicadas para esse tipo de calma, para fazer o animal entrar num estado de maior tranquilidade, eles não são capazes, na dose normal, de fazê-los dormir. Então, vai ter sempre a complicação. Então, os proprietários deveriam afastar, você citou muito bem, em áreas em que a quantidade de fogos a gente sabe que é menor, né? Evitar que os animais permaneçam ali, transportar ele para alguns hotéis também de animais que temos na cidade, em que tem essa distância dos centros urbanos e que lá, por estar muitas vezes em salas com ar-condicionado, esses hotéis, dão uma maior tranquilidade aos cães. Para termos aí toda essa orientação importantíssima, o amor à vida, ao animal, mesmo irracional, e mesmo que o animal não seja o seu, todo cuidado e evite esse tipo de agressão à vida e à saúde desses animais, porque há leis protetivas ambientais, o que pode ser movido contra você, aí uma indenização quando nada. É a Defensoria Pública, Ministério Público, a própria Ordem dos Advogados do Brasil e aqui os cuidados também, as recomendações do médico veterinário, um especialista, para que evitemos essa agressão à vida, essa agressão ambiental e até você ser passivo de uma ação. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, ficam as dicas, então, para você que está em casa, tem algum animal, saiba como se preparar para evitar transtornos ao seu animalzinho. Agora a gente já está aqui às 9h20 na companhia dele, Alexandre Lino. Xande, tudo bem? Tudo bem, Paulane. Bom dia, olha só, já tem jogo rolando, já tem bola lá rolando então Copa na do Rússia. Mundo já começou e está tendo agora Uruguai e Egito. Por enquanto, 0-0. Se você estiver assistindo a gente na reprise, você vai saber já o resultado. Mas, por enquanto, hoje, às 9h20 da manhã, ainda 0-0. Uruguai de Cavani, Soares, Godin, de Arrascaeta e o Egito, simplesmente dele, Mohamed Salah, o faraó, que está no banco de reservas, hoje fazendo aniversário. Mas, no banco de reservas, depois daquela jogada maldosa, criminosa do Sérgio Ramos, ainda na final da Champions, ele se recupera, mas não quis arriscar o técnico do Egito e deixou o Salah, quem sabe, para o segundo tempo. Por enquanto, 0-0, Egito e Uruguai. 0-0, Egito e Uruguai. A gente chama a atenção também que a Copa começou ontem com um resultado fora das expectativas de qualquer bolão do mundo. Não quero acreditar que alguém tenha colocado que a Rússia venceria a Arábia Saudita por 5-0. Que venceria, eu acertei no bolão que eu estou participando, mas 5-0, nem o mais otimista dos russos imaginava que a Rússia iria igualar ao Brasil de 54 na melhor estreia de um time numa Copa do Mundo. Bem verdade,
Vamos comparar o futebol russo com o futebol brasileiro? Não dá para comparar. Então, esse é o cenário de início de Copa e de muitas expectativas, porque a gente tem muita expectativa para o jogo de hoje à tarde, o jogo de 3 horas da tarde, que é Espanha e Portugal, Portugal e Espanha, o jogo que coloca frente a frente o futebol mais rápido, mais vitorioso dos últimos tempos, que é o futebol espanhol, contra ele, que joga no futebol espanhol e que atualmente é ainda o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Então a gente tem aqui, ó, o escudo do Real Madrid, que movimentou a seleção espanhola, porque anunciou o antigo técnico da seleção espanhola como novo técnico e gerou a demissão do técnico, movimentações na Espanha. Está aí o Hierro, que é o técnico da Espanha, o novo técnico da Espanha, esse aqui, um dos craques da história do Real Madrid, um dos craques da seleção espanhola, mas um cara marcado por péssimos resultados como jogador da Fúria. Então, muita coisa para a gente esperar para saber se Hierro, no comando da seleção espanhola, terá a mesma pegada. Do outro lado, Portugal deposita todas as fichas em Cristiano Ronaldo, em CR7, carinhosamente chamado pelos boleiros de Robozão. Pois bem, esse é o cenário de Portugal. Se a gente subir mais um pouquinho aqui, a gente tem as fotos de Portugal. Olha aqui, vamos lá. Cristiano Ronaldo divide a Espanha. A gente está com um probleminha na internet. Mas nada que as pessoas não lembrem do rostinho de Cristiano Ronaldo. Pois é, impossível. Estampando tantas camisas, fotos, posters. Cristiano Ronaldo aí. Olha aí, de um lado Cristiano Ronaldo, do outro o cruel, o vilão, Sérgio Ramos, um dos jogadores, um dos melhores jogadores da atualidade, mas também um dos mais desonestos na hora ali de jogar bola, dentro na das hora quatro da briga, linhas. né? Isso, um pouquinho violento. Separei também, Porlane, na última Copa, rapidinho, só para a gente terminar, o Brasil ficou muito sisudo, Filipão, aquele clima duro, seco, sem animosidade. Dessa vez, inspirados nos alemães em 2014, que foram para a Bahia, que se entrosaram ali com os baianos, que até hoje o Bahia gosta de, toda vez que faz uma goleada, diz que é o Bahia de Munique, porque eles fazem essa brincadeira. Os brasileiros fizeram o mesmo agora, estão em Sochi, uma cidade russa que é uma cidade conhecida por ser um balneário turístico, e em Sochi a seleção está com outro clima, sem oba-oba, sem festa, mas num clima de bastante animação, vida social, otimismo e com a presença dos familiares ali próximo, criando um novo clima, um clima muito melhor do que o clima da Copa de 2014, Copa para a gente esquecer, com certeza. Esquecer. Não vale nem mencionar. Não vale nem lembrar mais verdade. da Copa de 2014. E o Brasil entra em campo no domingo contra a Suíça, já decidido com o uniforme que vai jogar o jogo contra a Suíça. Isso mesmo, a camisa amarelinha, vamos de canarinho, vamos com a camisa amarelinha, temos aí a imagem da camisa amarelinha que vai para o próximo jogo, os uniformes já estão definidos. O Brasil estreia de camisa amarela, calção azul e meia branca. Nosso tradicional uniforme, o jogo domingo, às 15 horas de Brasília, 21 horas lá em Rostov. E enfrentaremos a Suíça, que vai de vermelho e branco, também seu uniforme mais tradicional. Então, muita expectativa. Quero saber o seu placar, porque o meu, Porlane, é 2-0 para você que está nos acompanhando aqui pela TV Mar, canal 25 da NET ou pela Gazeta Web. Ontem, eu vou manter o mesmo palpite de ontem que eu dei aqui, passei aqui para o Mauro. Eu também vou no 2-0. 2-0. Vamos ganhar, vamos começar a Copa com o pé direito. Vai ser muita animação, muita festa. E fique ligado no nosso canal Esporte, tanto de hoje, de 11h30, quanto na segunda-feira. A gente vai tirar onda pesada desses primeiros jogos da Copa do Mundo. Pois é, trazer também os melhores momentos, sim. Olha, com os melhores também comentaristas aqui do futebol. Tanto eu, quanto o Viderlan Araújo, quanto o Márcio André, fazendo aquela festa, aquela resenha que você já conhece e acompanha aqui pela TV Mar. Pois é. É só? É só 2-0. 2-0. Marcinho,
Aposta em quanto? 1 a 0, 0, suado. Marcinho suado. Olha, Márcio, mais otimismo, pelo amor de Deus. Boa. Qual é o teu palpite, Josi? Ele tá ali, tá... Josiel está concentrado. Daniel, arrisca? Não, Daniel também 2 2 a 0. Josiel 2 a 0. Todo mundo tá... Não, 2 a 0. Josiel 2 a 1. 2 a 1 para o Brasil. Enfim, Lá. eu aposto no 2 a 0. A gente começa então essa Copa com o pé direito. Espero para que a gente chegue na final tremulando nossas bandeiras. E hoje a Espanha ganha de Portugal. Aguarde. Me Pois- cobre na segunda. Vou lhe cobrar na segunda-feira. Então, gente, olha, para você que acompanhou a gente durante todo o programa, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo bem grande. Vamos torcer conscientes, é claro. Vamos torcer conscientes nesse domingo. Segunda-feira, a TV Mar News está de volta aqui sendo apresentado por Mauro Vedequim. Um beijo bem grande e um ótimo final de semana. E como já é tradição, Sobe sobe a as letrinhas. letrinha.